Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos resolver a prova da FGV aplicada agora esse ano, 2023, prova da CGM, lá do Rio de Janeiro, especificamente a disciplina de matemática financeira. Acompanhe a gente, fique aqui conosco, se possível, se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo para você poder apoiar o nosso trabalho. Valeu, sejam bem-vindos, vamos começar. Bem, na nossa primeira questão, nós temos o seguinte enunciado. Juliana aplicou um valor X em um investimento que rende mensalmente com taxa de juros equivalente a 300%. Deixa eu circular aqui o 300%. Um investimento que rende mensalmente com taxa de juros equivalente a 300% em 10 anos. Após 5 anos, o valor que Juliana tem nesse investimento é de R$36 mil. O valor X aplicado é de... Bem, vamos lá. Essa questão é uma questão de equivalência, né? Equivalência de taxas. Ele te dá uma taxa que vai para um período, né? Que é um período de 10 anos. E ele quer que você diga o valor original, te dando rendimento na metade desse período, que é o período de 5 anos. Como é que a gente pode resolver essa questão? Bem, aqui no nosso canal nós temos uma aula sobre taxas equivalentes, tanto simples quanto compostas. Se você assistiu essa aula, você vai saber que nós temos aqui uma formulazinha, um macete, que a gente utiliza para resolver, para trabalhar com taxas equivalentes no regime composto, tá? Essa fórmula é para taxas equivalentes no regime composto, que é o que a questão deixa claro. Então a fórmula é essa aqui, tá? 1 mais I grande é igual a 1 mais I pequeno elevado a N. Quando você tem uma questão como essa, você geralmente vai ter períodos de tempos diferentes. Então, geralmente um período maior, que é esse, né? E um período de tempo menor, né? Para períodos menores, que é esse aqui. Esse N é o tanto de vezes, é o número de vezes que a taxa menor cabe dentro da maior. Tá bom? Vamos resolver essa questão para a gente poder entender melhor como é que funciona. Se você quer assistir essa aula, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para a nossa aula sobre equivalência de taxas no regime simples e no regime composto. Então vamos lá. Vamos aplicar essa fórmula aqui dentro do nosso modelo. Então nós temos aqui 1 mais o I grande, ele é 3, porque ele é 300%. É a taxa, note que não estou falando da taxa maior. Estou falando da taxa em período maior. Um período maior. E essa aqui é em período maior por quê? Porque ela é para 10 anos. E aqui ela vai dar para... E a outra taxa, né, que a gente vai tirar dela é para um período de 5 anos. Então vamos lá. 1 mais Izão, que é 3, é igual a 1 mais I pequeno. O I pequeno... nós não sabemos, é isso que nós queremos descobrir. Porque essa é a primeira parte da questão, ainda tem a segunda, né? Já vou explicar. E aqui o N, tá? O N. E aí, pessoal, a gente tem que entender aqui um macete. Isso aqui, né, envolve você entender algo muito importante. Nós temos aqui um período de 10 anos e um período de 5 anos, tá? É como se a gente estivesse trabalhando com quinquênios, tá? E aqui é algo que você não pode errar, porque você não pode colocar aqui 10 no expoente. Seria uma conta que na hora de uma prova de concurso você não saberia resolver. Então você tem que raciocinar do ponto de vista de quinquênios, né? Quinquênios, que são períodos de 5 anos. Então, nós temos um quinquênio, que é o período após 5 anos, e nós temos o segundo, que é o período de 10 anos. Ok? Então nós temos aqui o equivalente, né? Quantas vezes um quinquênio cabe em 10 anos? 2 vezes. Ok? Por favor, não tenha muita atenção aqui, tá? 2 vezes. Pronto, a partir daqui, né, não tem muito segredo, tá bom? Você vai ficar aqui com 4, ok? 1 mais I elevado a 2. Eu vou passar esse 2 para o outro lado, e ele vai formar uma raiz. Raiz de 4 é 2, então fica 1 mais I, raiz de 4, 2. O I vai ser o quê? 2 menos 1, que é 1. Então, o I é 100%. 100%. Observe, eu tirei o meu I deu 100%. O que é esse I? O que é esse 100%? 100%
é o período, é o rendimento dessa aplicação para 5 anos, ok? Nesses 5 anos, a taxa composta para esse investimento é de 100%. Ora, agora observe comigo. Eu tenho N? Tenho, 5 anos. Eu tenho a taxa? Tenho, 100%. Eu tenho o montante? Tenho, 36 mil, né? É o que rendeu 5 anos. O que é que me falta descobrir para eu poder ter a fórmula do montante aqui completa? O capital. E é exatamente o que pede na questão. Olha, ela aplicou um valor X, ela está pedindo exatamente o capital. Então agora, a parte 2 da questão, que vai me dar o resultado final, é exatamente encontrar o quê? O capital pela fórmula do montante, a fórmula clássica do montante. Montante é igual a capital 1 mais I elevado a N, que é a fórmula clássica dos juros compostos, né? Capital é quanto? 36 mil. 36 mil. Capital, né? Eu não sei. 1 mais I. I é quanto, gente? 1. E aqui o N, lembra da lógica, nós estamos trabalhando com um período de 5 anos, tá? 5 anos. Se eu estou trabalhando com um período de 5 anos, né? Lembra daqui, ó. Nós colocamos um 2 aqui, lembra? Pronto. Se nós estamos trabalhando com um período de 5 anos, e aqui eu só rodei, né, para poder encontrar essa segunda parte aqui da fórmula, da questão, eu só rodei 5 anos, eu não rodei os 10 ainda, eu estou trabalhando com o primeiro período de tempo, os primeiros 5 anos. Então, o meu expoente, na verdade, vai ser 1. Se eu estou trabalhando com um padrão de 5 anos e só passou 5 anos, então eu só tenho um período de tempo, ok? E agora é só matemática mesmo, né? Não tem mais nenhum raciocínio diferente, ok? Então vamos lá. 1 mais 1 elevado a 1 dá o quê? 2, né? Então vai ficar 2C, 2 capital, é igual a 36 mil. 36 mil. O capital, então, é 18 mil reais. 18 mil reais. Isso me dá como questão uma alternativa correta, alternativa C. Ok? Bem, essa foi a primeira questão de matemática financeira, né? Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham, caso haja alguma dúvida, por favor, coloque aqui nos comentários, tá bom? Vamos lá. Segunda questão, né? Segunda questão. Diz assim: Armando comprou um equipamento pagando 5 mil reais. 5 mil reais. No ato da compra, né? E mais 6 mil reais um mês depois. Então ele comprou 5 mil reais, deu na hora, e mais 6 mil reais um mês depois. O que iria quitar a compra? A taxa de juros mensal que o vendedor aplicou foi de 20%. Então, o valor do produto à vista era de... Então, vamos lá. O valor tem determinado... O produto tem determinado valor, nós não sabemos, é o que ele quer saber. E Armando fez o seguinte, ele deu uma entrada de 5 mil e o resto ele colocou para pagar um mês depois. Esse um mês depois era uma outra parcela de 6 mil reais. A taxa de juros foi 20%. Se ele tivesse pagado tudo de uma vez só, se ele tivesse pago à vista, quanto seria esse bem completo, né? Pessoal, aqui nós temos que trabalhar com o conceito de valor presente, tá? Valor presente. A gente sabe que na matemática financeira, boa parte das questões que nós trabalhamos nada mais é do que jogar valores financeiros para o futuro ou trazer eles para o presente, né? A gente está o tempo todo pegando dinheiro e jogando para frente, calculando quanto é que seria no futuro, de acordo com uma determinada taxa de juros, ou fazendo o processo inverso, pegando o dinheiro estimado no futuro, trazendo ele para o presente para tentar descobrir, de acordo com uma determinada taxa de juros, quanto é que ele vale hoje. Então, a matemática financeira, em síntese, seria mais ou menos isso. Eu tenho aqui 6 mil reais, um valor futuro, ou seja, daqui a um mês. Esses 6 mil reais é com um aumento, uma taxa sobre ele de 20%. Quanto é que ele seria hoje, tirando essa taxa de 20%? Então, eu estou pegando o valor futuro e trazendo para o valor presente. Quando eu quero puxar um valor do futuro para o presente, eu pego esse valor, tá? Esse valor, 6 mil, e eu divido por 1 mais I. 1 mais I, ok? Se eu tivesse fazendo um processo inverso, né, jogando ele para o futuro, não, eu quero colocar ele para frente. Então, eu multiplicaria ele 1 mais I elevado ao número de vezes que eu estarei jogando ele para o futuro, tá bom?
Mas não vou fazer isso porque, na verdade, a questão não pede. Então, na verdade, esse denominador aqui, 1 mais i, o i é 0,2. Então, é 1 sobre 2 não. 1,2. Fazendo essa conta aqui, né? Você pode, para facilitar, você pode fazer 6, em vez de 6.000, 6 dividido por 1,2, né? Se você fizer isso, você vai descobrir que é 5, né? Ou seja, 5.000. 5.000. 5.000. Aí o valor do produto à vista é, né? Aí você vê, vixe, não tem 5.000, professor, então a questão vai ser anulada? Claro que não. Lembra que ele está pedindo o valor do produto completo. Então, tem a entrada de 5.000 e tem a parcela, né? Então é 5 mais 5. Então a resposta é o item E. Tá ok? Item E, o valor desse produto à vista era 10.000. Ok? Vamos lá, próxima questão. Próxima questão. Luísa tinha uma conta para pagar de R$1.000, que vencia no dia 25 de novembro de 2022. Ela só pagou no dia 5 de dezembro de 2022. Se os juros de mora, ou seja, juros simples, olha aqui, dando de bandeja aí, que é uma questão de juros simples, tá? São de 15% ao mês. Então, Luísa pagou, vamos lá. O aluno olha, se assusta e fica pensando, meu Deus, o que é isso? Como é que eu resolvo essa questão? Você vai resolver de uma forma muito simples, né? Note que na matemática financeira, um mês ele geralmente tem um padrão de 30 dias. Eu sei que na realidade, né, na vida real, tem meses com menos dias, tem meses com mais dias. Mas, para fins de matemática financeira, o mês padrão é o mês de 30 dias, tá bom? É o mês de 30 dias. Esse é o mês padrão. Note que a taxa é de 15% ao mês. 15% ao mês. E que essa conta ela foi atrasada exatamente por 10 dias. Do dia 25 de novembro até o dia 5 de dezembro são exatos 10 dias. O que é que você tem que entender aqui? Se ela atrasou 10 dias, então não vai rodar os juros completo. Vai rodar só 1/3 dos juros. Olha só que interessante. Só foi 1/3 do mês. 10 dias, né? 1/3 do mês. Então vai rodar só 1/3 dos juros. 1/3 dos juros equivale ao quê? 5%. Ok? Então vai rolar só 5% de juros aqui. Tá ok? Tá claro? A partir disso, você simplesmente aplica a fórmula simples de juros simples para descobrir o montante, que você já deve saber de qual é salteado. Montante, isso aqui é a fórmula do juros simples, tá? Ó, o capital é a conta, né? R$1.000. 1 mais o I. Qual é o I? É 0,5. 0,05, perdão, né? 0,05. Vezes o período de tempo. O período de tempo foi 1. Ok? O período de tempo foi 1. Ok? Que foi... Ele tá transformando essa taxa de 15% em uma taxa de 5% para um período de 10 dias. Então, se rodou apenas um período de 10 dias, então o período é só 1. N é igual a 1. Para fazer essa conta aqui, vamos ganhar tempo, ela vai ficar 1.000 vezes 1,05. Isso aqui dá 1.050. Aqui nós já achamos a resposta correta para a questão. Resposta correta, item C. Ok? Resposta correta, item C. A grande jogada dessa questão, né, era só você entender que se ele está te dando, se a conta atrasou 10 dias, você vai pegar 1/3 de um mês, então você vai pegar 1/3 da taxa de juros, e a partir disso é só aplicar na fórmula do montante do juros simples. Ok? Vamos lá. Próxima questão. A loja de José vende o produto X por R$170 por cada unidade. O produto é isento do imposto ICMS. O governo decidiu que o ICMS de 15% deverá incidir sobre esse produto. Para que a receita da loja com a venda de uma unidade de X permaneça a mesma, o preço deve passar a ser... Bem, gente, agora a loja está querendo repassar esses 15% para os consumidores. Porque eles querem manter a receita, né? Eles querem manter a receita.
Então, qual é a lógica por trás aqui dessa resolução? A lógica funciona da seguinte forma, né? Esse preço aqui, né, vai equivaler, né, eu tenho aqui 100%, eu vou agora tirar 15%. Então, o meu 85% tem que ser 170. Por quê? Porque a receita tem que ser a mesma. Preste atenção no que eu estou fazendo. Eu tenho um preço de 100%. Né? O meu 100% sem o imposto era 170. Tá? Não tinha imposto antes. Só que agora vai ter imposto. Então eu tenho que tirar esses 15% aqui, que agora esses 15% vai ser do governo. Então eu quero que os 85% continuem sendo o quê? 170. Por quê? Eu quero manter a minha receita. Ok? Esse é o raciocínio. Né? 170 era 100%. Só que agora eu estou tirando 15% que vai para o governo, e agora eu quero que os mesmos 170% sejam 85%. Eu quero manter minha receita, né? Estou tirando totalmente aqui, desconsiderando os 15% que vai para o governo, ok? Então, eu vou fazer uma... aqui a gente pode resolver por meio de uma regra de 3. Né? Regra de 3. Eu tenho 0,85 é 170. E eu tenho que 1, ou seja, eu quero saber o valor, né? Para que a receita da loja com a venda da unidade X permaneça a mesma, o preço deve ser... Se 85% eu quero que seja 170, quanto é 100%? Ou seja, quanto é o valor que eu vou vender pegando esse dinheiro e mandando para o governo, né? Quanto é que tem que ser o preço de venda? Então aqui tem que ser X. Você vai fazer o cruz credo, né? Cruz credo. Então fica 0,85x, 170 vezes 1 dá 170. Então, x é igual a 170 sobre 0,85, que é, esse valor é R$200. R$200. Eu tenho aqui, a resposta da minha questão é item E. Entenda o que eu estou fazendo. Você entendeu essa parte aqui? Pronto. O resto é bem mais simples. Por quê? Eu quero que 85% seja 170. É a minha receita. E esses 15% para completar o preço, né? E eu mandar a receita do ICMS para o governo. Aí é a regra, sim, a regra de 3. Se 85 é 170, quanto é o preço? Aí o resto você já entendeu a mecânica da matemática. Ok? Qualquer dúvida, por favor, coloca aí nos comentários. Não fique com dúvida. Vai ser um prazer poder ajudar você. Vamos lá para mais uma questão dessa prova. Otávio financiou a compra de uma TV que custa R$3.000 à vista para pagar em uma única parcela um mês após a compra, com taxa de juros de 5%. Ele financiou a compra. Essa TV à vista custa R$3.000, mas ele não vai pagar isso por quê? Porque ele financiou para pagar um mês após a compra, né? Ou seja, um mês depois. E a taxa que cobraram dele foi 5%. Beleza. Leonel financiou a compra da mesma TV, ou seja, R$3.000 também, para pagar em uma única parcela um mês após a compra com a taxa de juros de J. Então entenda, a TV é a mesma, custa R$3.000, o período de tempo é o mesmo, eles vão pagar um mês depois, só que cobraram dele taxa diferente. Do Otávio cobraram 5% e do Leonel cobraram uma taxa de J. Nós não sabemos quanto é J, eu acredito que ele vai perguntar isso na questão. Vamos continuar lendo. Sabendo-se que Otávio pagou R$60 a mais do que Leonel, a taxa de juros é de... Otávio pagou mais no financiamento dele. Então, provavelmente, a taxa de juros de Leonel é menor. Ok? Já que ele vai pagar um valor menor um mês depois. Mas vamos descobrir qual taxa é essa. Aqui, só esse raciocínio não te ajuda em nada, porque todas as alternativas, de fato... os valores são menores, né? Então, se tivesse aqui uns 7%, você já poderia descartar, né? Mas não é o caso. Todas elas, a banca teve esse cuidado de colocar taxas com valores menores. Então, vamos lá. Vamos descobrir aqui como é que é a conta do Otávio, né? Otávio. Vamos calcular aqui os juros no regime simples. Otávio... C. A fórmula dos juros no regime simples pode ser assim, tá? C, capital vezes I, vezes N, sobre 100.
né? Então, vamos substituir aqui 3.000 vezes 5, que é a taxa. Eu vou botar aqui em valor percentual, porque eu estou colocando na fórmula o sobre 100, tá? Não vou colocar 0,05, porque o denominador é 100, vezes o período de tempo, que é 1, tá? Então é 100. Vou cancelar esses dois zeros com esses dois zeros. 30 vezes 5 dá quanto? 30 vezes 5 dá 150. Então o valor dos juros é esse. Então, na verdade, aqui a gente já sabe o valor que o Otávio pagou, né? Se ele teve um juros de R$150, então o valor da TV para ele, um mês depois, foi 3.150. Ok? 3.150. Agora note que Leonel, a gente já consegue resolver também aqui para o Leonel. Por quê? Porque a gente vai saber que Leonel pagou R$60 a menos, né? Aqui é a informação no enunciado. Ele pagou R$60 a menos. Então Leonel vai pagar um juros de R$90. Então vamos usar a mesma fórmula, essa mesma fórmula aqui, tá? Para a gente poder descobrir qual é a taxa I. Vamos lá. Eu vou usar a mesma fórmula. Juros 90 é igual a capital é o mesmo, 3.000. Taxa, eu não sei a taxa, quero descobrir. Vezes período de tempo, 1 também. Ok? Sobre 100. Cancelo aqui esses dois zeros. Então fica, né? 30 vezes I vezes 1 dá 30I, igual a 90. I é igual a 30 sobre 90 dá 3. Opa! Isso é 3%. É exatamente a resposta da questão, né? 3%. Tá aqui. Item é a resposta na nossa questão. Tá ok? Professor, não entendi. Vamos lá, vamos explicar aqui com mais calma. Eu resolvi para o Otávio, bem aqui, ó. Vou botar aqui de vermelho, Otávio. Eu descobri que ele pagou R$150. Por quê? Porque eu peguei os dados da fórmula, não sabia o valor dos juros, sabia só o percentual, né? A taxa de juros, mas não sabia o valor dos juros. Apliquei, descobri que os juros era 150, apliquei no montante, tá aqui o valor. Com isso aqui eu já sei o valor final que é pago pelo Leonel. Por quê? Porque eu sei que ele pagou R$3.090, né? Ou seja, R$60 a menos. Pego essa mesma fórmula, jogo, né, os dados do Leonel, deixo o I em aberto, porque é o que eu estou querendo na questão, e aí encontro o valor de 3%, item E, tá? Item E é o resultado da nossa questão. Beleza? Vamos agora para a nossa penúltima questão, né? Penúltima questão. Celina fez um empréstimo de R$50 mil, com taxa de juros de 4% ao mês. O sistema de amortização é o SAC, né? Sistema de amortizações constantes, com 10 parcelas mensais. O valor da primeira parcela, paga um mês após o recebimento do empréstimo, é de... Aqui o examinador foi gente boa. Por quê? Porque você consegue tornar uma questão de SAC uma questão cansativa, braçal. Mas no momento que ele pede o valor da primeira parcela, ele acaba facilitando para você. Ele está facilitando essa questão para você. Então o que é que você pode fazer? Você pode só trabalhar com a mecânica desse sistema de amortização. No sistema de amortização SAC, lembre-se, tá? No SAC, a amortização é constante, tá? A amortização é constante. E na primeira parcela, a parcela 1, os juros vai incidir sobre todo o valor amortizado, ou seja, o valor completo do empréstimo. Sabendo isso, você resolve a questão. Por quê? Vamos lá. Quer saber o valor da primeira parcela, né? Então nós temos aqui, a parcela é composta por cota de amortização mais juros. Vamos lá. Vamos descobrir a cota da amortização. A cota da amortização é a seguinte: é o número total, é o valor total do empréstimo, 50 mil, sobre o número total de parcelas, 10. Então amortizou, em cada parcela a cota de amortização vai ser quanto? 5 mil reais. Ok? 5 mil reais, pronto. Aqui é uma parte da parcela. Agora os juros. Juros é o seguinte: você vai colocar o percentual, a taxa de juros sobre o valor que resta a amortizar. Como é a primeira parcela, então é o valor completo. Você vai pegar 50 mil e aplicar sobre ele o quê? 0,04, que é 4%. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 2 mil reais. Pronto. Nós já temos o valor da parcela. É só somar 5 mais 2 mil. 5 mil mais 2 mil dá 7 mil. Né? 7 mil.
esses 7 mil, perdão, né? Eu acredito que eu repeti aqui o valor do enunciado da questão anterior. Desconsidere isso aqui, tá? Eu não vou saber de cabeça aqui qual é a resposta, mas você que fez essa prova, ou você que está estudando ela, vai saber que tem um enunciado aí, que é o valor de 7 mil reais. Perdão pela falha. A alternativa vai ser a alternativa que contém 7 mil reais, ok? Essa é a questão de sistema de amortização constante. E a última questão é uma questão que pega muito pela interpretação, né? E diz assim: certo imóvel está avaliado em R$1 milhão. R$1 milhão. O valor do aluguel mensal do imóvel, pago vencido, esse termo aqui é um termo que pega um pouco o aluno, que é compatível com a taxa corrente de juros de 0,5% ao mês, é de... A questão tem uma redação confusa, e eu acredito que o examinador fez isso propositalmente para confundir o aluno, né, para deixar o aluno preocupado e induzi-lo ao erro. Mas o que está sendo questionado aqui, o que está sendo perguntado é: qual é o valor que é compatível com a taxa corrente de juros de 0,5% ao mês para um imóvel que custa o quê? 1 milhão. Aí você fica pensando, poxa, eu tenho aqui uma taxa mensal, ela deve ser aplicada sobre algum valor, mas qual valor? Que valor é esse? O valor que o examinador deixa implícito para você aplicar essa taxa é o valor do imóvel, de 1 milhão. Então o que você de fato quer, o que o examinador quer é o quê? Qual é o valor se eu aplicar uma taxa de juros de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel? Qual vai ser o meu aluguel? Então você nada mais, nada menos vai aplicar o quê? Essa taxa sobre o valor do imóvel. O resultado disso vai ser o quê? O aluguel que é compatível com essa taxa. Né? O aluguel é compatível com essa taxa. O examinador usa essa expressão, a FGV já usou essa expressão em outras questões, exatamente para deixar você confuso, né? Pago vencido, aí te passa a ideia de que está em atraso, vai incidir juros de mora, e você fica naquela, meu Deus, mas e você não tem informações da questão. Mas o que o examinador quer é basicamente só isso, né? Qual é o valor do aluguel se eu aplicar essa taxa no valor do imóvel. Pronto. Se você fizer isso, né, você vai descobrir, né, 0,5% ao mês sobre 1 milhão é 5 mil. Alternativa letra D, ok? Questão chatinha, porque a intenção aqui do examinador era pegar você na linguagem, tá? Pegar você na linguagem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução da prova. Espero que tenha sido produtivo. Se vocês tiverem gostado, por gentileza, coloquem aí um comentário, façam perguntas, se inscrevam no canal, curtam os nossos vídeos, apoiem o nosso trabalho. Muito obrigado por ter assistido. Te encontro aqui na nossa próxima aula. Valeu e até mais.